que possamos meditar nessa noite, em alguns minutos, sobre a paixão de Jesus Cristo. Ele sofreu muito no Getsemane e depois sofreu muito também na cruz do Calvário. No jardim Jesus quis ficar a sós, sentiu a angústia da dor atroz, assim padeceu, implorou a Deus, porém concordou com o plano seu. Getsemane, Getsemane, ali meu Jesus agonizou, oh meu Senhor, só porque me amou, sofreu assim, mas ao fim no jardim Jesus dor cruel sofreu, mas doce esperança ao mundo deu. Tão só ele o preço por nós pagou, e o peso do mal sobre si tomou. Getsemane, Getsemane, ali meu Jesus agonizou, o meu Senhor, só porque me amou, sofreu assim, mas ao fim venceu. Amém? Só deixei aí o desaferramento aqui dos slides. Muito bem, irmãos, Deus seja louvado, porque podemos nos reunir na sua presença e abrir a sua santa palavra. E já vamos de início para Lucas. Vamos ouvir aqui o que o nosso amigo Lucas tem para nos dizer, no capítulo 9, no versículo 23. Na história geral de todos os tempos, tanto da eternidade passada quanto da eternidade futura, há uma linha retilínea ininterrupta. É uma linha que o Senhor Deus conhece por ser infinito, antes e depois. Mas nessa linha há um ponto central. Estranho um ponto central em algo infinito, não é? Mas sim, podemos considerar que há um ponto que faz como que uma divisão das eternidades. E lá em Lucas 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um o quê? A sua cruz e siga-me. Prezados irmãos e amigos, há um ponto que divide as eternidades passada e futura: a cruz do Calvário.
nesse ponto, o Deus eterno, que havia se encarnado, padeceu a morte, e por um período de tempo ali esteve ele, descansando a morte eterna. Porque só um ser eterno pode descansar a morte eterna. E foi por mim e foi por você que ele fez isto. Ora, a cruz é o marco divisório de toda a eternidade. E ali podemos nós encontrar a nossa maior esperança. O Cordeiro imolado sobre o altar. Por mim e por você. Demos graças a Deus por esta bênção. Talvez não esteja chegando, Marcelo. Podemos, quem sabe, avançar por aí mesmo? Os slides, pode ser, meu irmão? Creio que o sinal não esteja sendo o suficiente. Mas, meus amigos, ele tomou uma cruz sobre si e morreu por mim e por você. Agora, quem é que faz por merecer esse dom eterno que nos foi dado? Quem é que faz por merecer essa dádiva? Sabe quem é? Aquele que também toma a sua cruz. Há uma cruz para ele e há uma cruz para cada um de nós. Explicitamente. Só que a cruz que ele levou, levou-a só. Mas a minha e a tua cruz, ele diz, eu vou ajudá-lo, vou ajudá-la a levar a sua cruz. O que jamais se pode imaginar é que possamos desconsiderar o fato de que também precisamos levar a nossa cruz. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico significa Gólgota. Ele tomou a sua cruz. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, o que diz ele? Sim. Percebem? Percebem como é nítida essa mensagem para cada um de nós? Agora, o que é que precisamos refletir mais, igreja, mais irmãos e amigos? É que no transcorrer pós-cruz de todos os séculos, nós nos apegamos muito, nós enquanto cristãos, não é? Nos apegamos bastante à cruz de Cristo. Amém por isto. Mas por outro lado, infelizmente, quem sabe em algumas curvas de dedicação e entrega, não é? Num gráfico do povo de Deus através dos séculos, haja algumas quedas também. Porque a nossa cruz nós não temos, enquanto família cristã mundial, tomado devidamente como a deveríamos tomar. Essa cruz que é minha e é tua, temos nos disposto a carregá-la? Vamos avançar. A cruz, vamos hoje dividi-la em 4 hastes, ok? A cruz que é minha e que é tua, mas que também foi dele. A primeira haste da cruz, que é a sua base, precisa ser a renúncia. Sem renúncia, não há o tomar a cruz e levá-la. Sem renúncia, o que é obviamente incorreto até imaginar, Jesus não teria tomado a sua cruz.
Ele o quê? Esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de um servo. O servo, aquele que faz o trabalho pesado, aquele que leva o fardo, aquele que carrega sobre si os fardos do seu Senhor. Ele se esvaziou. Houve renúncia da parte de Cristo, da sua glória, da sua majestade, da sua eternidade, vamos dizer assim, porque como homem viveu e morreu. Muito bem, vamos ouvir agora, irmão Irani, por favor, 1 aos Coríntios 9, 24 a 27. O irmão Irani vai ler esta passagem para a igreja. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Não há uma vitória, uma participação numa empreitada sem renúncia. Imaginemos um atleta olímpico, por exemplo, né? Quantas coisas ele tem que renunciar, a quantas coisas naquele período preparatório. Eles, diz o apóstolo, lutam, renunciam para buscar uma coroa deste mundo, que obviamente tem o seu valor, mas é uma coroa corruptível. Nós que corremos e lutamos por uma coroa incorruptível, não teríamos que renunciar a nada? Não renunciaríamos a nada em função dessa coroa eterna? Sim, renunciaríamos. Mais um clique, irmão, por favor. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É clara a mensagem, o apelo para mim e para você. O eu, o próprio eu, deve ser subjugado e Cristo viva em nós. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nova criatura sou. Aí está, irmãos e amigos, a chave que vai abrir as portas da cidade celestial, na qual receberemos a nossa coroa eterna. Renúncia, porque o mundo não quer, o mundo não conhece, não quer conhecer a Cristo de forma autêntica, verdadeira. E muitos ouvirão dele, mas ok, você fez milagres, usou o meu nome, mas eu nunca te conheci. Porque você não me conheceu. Não houve renúncias em prol de mim de forma verdadeira e autêntica. Irmãos e amigos, a renúncia é a base. Enquanto os apóstolos não renunciaram a si mesmos, num recinto fechado, em confissão de pecados e ofensas, em abandono dos próprios interesses, enquanto não renunciaram os seus próprios interesses em favor do Evangelho, o Espírito Santo não veio
em forma de chuva sobre eles. Mas naqueles dias, sim, o coração de cada um estava vazio de si e pronto para ser um receptáculo do Senhor. O primeiro passo é a renúncia. Seguindo, resistência e renúncia ao pecado. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizarem, corta-os. Olha, renuncie, desvie os teus pés, as tuas mãos dessas coisas. Corte esse desejo e atira-os para longe de ti. Se o teu olho te escandalizar, a mesma coisa. Renuncie esses desejos que impedem uma comunhão mais plena comigo, diz o Senhor. Nessa imagem que vem agora, houve falta de renúncia? Quem será o personagem lá na sacada do palácio? É o rei Davi. Renunciou àquele momento? Não. Não renunciou. Contemplou. E, é claro, a sequência desta não renúncia nós conhecemos muito bem. Natã repreendeu a Davi. E Davi disse, olha, essa pessoa aí que roubou a ovelhinha tem que pagar 4 vezes mais. Seja punido. E Natã disse, esse homem é você. Você não renunciou o desejo indevido, o desejo nocivo. E o que aconteceu foi exatamente isto. Perdeu 4 filhos de maneira trágica. Porque a sua própria boca pronunciou o seu caminho. Vamos seguir, irmãos, para a segunda haste da nossa cruz. Se eu renunciei, tem sentido não estar com Ele? Renunciar ao mundo, renunciar às coisas desse mundo, há sentido em renunciar ao mundo e ficar longe do Senhor? Não há sentido. Qual é o próximo passo que virá naturalmente? A nossa comunhão. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, o que estamos fazendo? Não é uma grande mentira? Olha, você diz que tem comunhão comigo. Você anuncia isto, mas você continua com a sua vida anterior. E em alguns casos ele poderia dizer até, inclusive, houve uma piora no seu comportamento. Você não está comigo, você está mentindo. Mentindo ao Senhor, a Deus Espírito Santo. Não há verdade nessa tua comunhão disfarçada. Vamos ouvir mais um versículo bíblico, irmão Irani. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados, igreja, à comunhão com ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor eterno, o Altíssimo, o Deus de todas as maravilhas. Como negar a esse chamado? E aqui, mais uma vez, a nossa preocupação com o cristianismo como um todo, o cristianismo global, tem realmente cumprido o seu papel de estar renunciando aos pecados desse mundo tenebroso e de estar diariamente ao lado do Senhor em comunhão plena com Ele? Precisamos rever os nossos conceitos, irmãos. Enquanto cristãos, há uma falha inaceitável de o mundo não estar conquistado para o reino de Deus. Prosseguindo, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos,
para que também tenhais o quê? Comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem, irmãos? Com quem? O Pai e o Filho. Quem é que nos conduz a essa comunhão com o Pai e com o Filho hoje? Ele vos conduzirá. O Espírito Santo de Deus. Esta é a minha e a tua atitude. Não outra, não menos do que isso. Jamais. O Espírito Santo nos conduz à verdade, à justiça, ao juízo, convencendo o mundo dessas coisas. E assim, a toda a verdade, não a uma parte dela. Como tem sido, irmãos, comum verificar as pessoas abraçadas à misericórdia de Deus, mas afastadas da sua justiça eterna. A justiça lembra obediência, lei. Não há misericórdia sem justiça e nem justiça sem misericórdia. Não há parcialidade nessa equação. O que é o amor? O amor é a plenitude da misericórdia, mais a plenitude da justiça. Precisamos renunciar e manter comunhão verdadeira com Ele. Caso contrário, mentimos. Vamos para a próxima haste da nossa cruz. Quem renuncia, mantém comunhão, vai desobedecer? Não vai, não é? Obediência. Você crê que Deus existe, que Ele é misericordioso, Ele é justiça, o Senhor justiça nossa? Eu creio. Mas até os demônios creem. Sem obediência, irmãos, fica muito difícil, porque a não obediência é um efeito do distanciamento da verdade. Se eu pegar o carro e sair, feito um louco pelas ruas de Curitiba, não respeitando sinal, faixa, nada, eu estarei próximo à lei ou distante dela? Distante, desconsiderando-a. A obediência é um efeito da renúncia e também da comunhão permanente com o Senhor. Como uma pessoa neste nível de entrega, 1 e 2, poderia viver uma vida de desobediência à vontade do Senhor? Como? Mas assim tem sido ensinado. E nós precisamos combater essa atitude. Vamos mais um clique lá, mais uma passagem bíblica. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Ah, irmãos, os significados da cruz de Cristo estão muito além do que tantas e tantas pessoas estão enxergando. A cruz de Cristo, ela significa muito mais. Ela nos pede muito mais. Aliás, nós estamos aqui levando a nossa cruz. O mundo é um mundo de luzes, de enfeites, de coisas esplendorosas, que nos atrai para não o renunciarmos. Mas não deve ser assim. Porque sem renúncia
não há comunhão verdadeira. E sem renúncia e comunhão, não há obediência. E desprezando a lei de Deus, estaremos fora do caminho por Ele traçado. João Batista veio clamando para endireitar um caminho para o Senhor. Na sua chegada, Jesus precisava encontrar corações limpos, corações entregues, para que ali então plantasse a sua semente e isso se multiplicasse. Vocês estão obedecendo para conquistarem algo. Jesus mesmo disse isso, né? Vocês me obedecem em vão. Porque vocês obedecem, devolvem o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, e, no entanto, são injustos com viúvas, órfãos, doentes, pessoas necessitadas. Que obediência é essa? É a obediência falsa, fria, formal, desprovida de comunhão com Deus. E, é claro, desprovida de renúncia, por exemplo, nesse caso, aos grandes ganhos financeiros e ao ganho de poder sobre o povo. Avançando, meu irmão, então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, o quê? A tua vontade. Compensa, e é muito mais certo obedecer do que sacrificar. E Jesus obedeceu e foi obediente até o quê? E morte do quê? Nossa última haste da cruz, aí está. Leia, por favor, irmão, 1 Tessalonicenses 2:9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Serviço, sim ou não? Sim. Como é bom servir, não é? Agora, o que é que eu vou entregar nesse servir? O que é que cada um de nós vai entregar ao outro quando estivermos servindo? Sabe o que vamos entregar? A verdade, a justiça, a misericórdia. Em resumo, o amor de Deus. Sabe por quê teremos esse amor? Porque houve renúncia. A comunhão, houve não, a renúncia ela é também uma constante, não é? A comunhão, a obediência. O que é que isto vai gerar, igreja? A quem vai receber a mensagem, que tipo de mensagem, que tipo de testemunho as pessoas vão receber de alguém que está com Deus, em Deus e por Deus. Claro, um testemunho vivo da salvação eterna. Jesus respondeu: meu Pai trabalha até o quê? Até agora, e eu trabalho também. Jesus foi elevado aos céus, entrou no santuário, na presença de Deus, e continuou trabalhando, e continua trabalhando. E nunca cochila, nunca dorme o guarda de Israel. É uma sentinela perfeita. Trabalha por mim e por você, por amor, para que sejamos também aqui representantes desse amor. Mais um. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O foco de uma pessoa entregue a Deus é o serviço.
O foco é a missão. E é isso que Deus espera de nós. Vamos avançar. Já quase terminando, irmãos, aí está a nossa cruz completa. Pode avançar. A vida do cristão autêntico, então, ela vai significar tomar a cruz. É só isso? Tem mais coisa maravilhosa. Não é só levar a cruz, irmãos, pode avançar. E os que são de Cristo fizeram o quê? Crucificaram a carne e as suas paixões e os seus desejos. Opa! Igreja, não basta tomar a cruz e carregá-la. Cada dia, nós precisamos nos deitar sobre ela e sermos crucificados como Ele o foi. Estamos dispostos a isto? Aí está. Mais um clique lá, meu irmão. Já estou o quê, disse Paulo? A cada dia, morrer para o mundo e para o eu, e viver para Cristo. Nós precisamos estar crucificados para o mundo, não vivermos mais nós, mas Cristo em nós. É outra situação. Longe esteja de mim gloriar-me, senão no que, irmãos? Na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Esta é a mensagem que devemos anunciar e viver, ou viver e anunciar. Deus tenha misericórdia e compaixão e nos leve a esse estado, irmãos, de entrega total ao Senhor. Amém? Nas ruas de Jerusalém, um dia alguém levou uma cruz. E mesmo naquele sofrimento todo, o seu olhar transmitia paz e luz. Nós temos que levar a cruz também, só que com a ajuda dele, que consigamos, amém? Avançar para a salvação eterna. Pelas ruas de Jerusalém vai alguém com sua cruz, mesmo em meio a tantas dores, o seu olhar revela paz e luz. O seu fardo é tão pesado, tão difícil caminhar. Vai ao monte do Calvário e a vida deixa sobre o rude altar. Está o dom de Deus para nos salvar. Na cruz, por amor. Na cruz, sem luz ficou o Salvador. O sol não quis brilhar. O sol não quis
fez brilhar. Sobre a cruz clamou por água, quem as fontes fez jorrar. Tão sozinho está agora quem as multidões sempre quis amparar. O Cordeiro foi ferido para salvar o pecador. Seu amor é infinito, anseia pela sua entrega. Na cruz está o dom de Deus para nos salvar. Na cruz, por amor. Na cruz, sem luz ficou o Salvador. O sol não quis. Na cruz, tão sol está o Salvador. Na cruz, por amor. Na cruz, ele ficou sem luz por mim e por você, pois o sol não quis brilhar. O sol não quis brilhar. Que possamos ter no coração o valor desse sacrifício e que também acompanhe esse senso de valor a disposição de tomar a cruz que é nossa e que Ele vai nos ajudar a levar.